Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h02, muito bom dia. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecendo o dia muito bem informado. Hoje, dia 17 de setembro, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho. Estamos juntos de agora até logo mais, às 8 horas, com todas as informações em nível Rio Grande do Norte, Brasil e mundo. Estamos trabalhando no oferecimento do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E ainda Lamartine Locações. Estamos em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andreivne Ferreira. Moderação Marcos Brito. A comunicação este que vos fala, Marcílio Dantas. Vamos juntos, de agora até logo mais, às 8 horas. E a gente inicia muito bem, já trazendo o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías. Alô, Paulo, bom dia, tá tudo prontinho? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos juntos, e daqui a pouco eu volto. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Candidata a vereadora e irmã são mortas após serem sequestradas em saída de evento no Mato Grosso. 2 irmãs foram mortas a facadas e outras 2 pessoas ficaram feridas após terem sido sequestrados e torturados por um grupo de 7 pessoas enquanto saíam de um festival de pesca em Porto Esperidião, a 358 quilômetros de Cuiabá, no último sábado. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Rayane Alves Porto, de 28 anos, e Ritiele Alves Porto, de 25 anos. As irmãs eram proprietárias de um circo e Rayane era candidata a vereadora no município. Conforme o boletim de ocorrência, um dos sobreviventes conseguiu fugir e foi até a polícia pedir socorro. Aos policiais, ele contou que foi sequestrado com outras 3 pessoas e arrastado até uma rua, a Rua Marechal Cândido, na região centro, onde foi mantido em cativeiro com as demais vítimas. No local, a polícia encontrou um jovem gravemente ferido com um dos dedos e orelha cortados. Ele também apresentava ferimentos de facada na região da nuca. Em outros cômodos da casa foram encontrados os dedos e cabelos de uma das irmãs. Já no último quarto estavam os corpos de Rayane e Ritiele, que apresentavam sinais de tortura por arma branca. Durante depoimento na delegacia, a vítima relatou que só conseguiu fugir do cativeiro após pular o muro. Ele contou que sofreu uma sessão de torturas, tanto psicológicas quanto físicas, pelos agressores, que se identificaram como membros de uma facção criminosa. A motivação do crime, segundo a testemunha, foi porque as vítimas teriam tirado uma foto no rio Jauru, simbolizado um número associado a uma facção rival. Durante as agressões, os suspeitos exigiram dinheiro das vítimas para não matá-los. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso para localizar os suspeitos envolvidos no crime, que devem responder por homicídio doloso, tortura mediante sequestro e lesão corporal. Repórter Brasil News. Dinheiro esquecido. Uma única pessoa tem 11 milhões de reais para sacar. O Banco Central do Brasil informou que uma única pessoa tem 11 milhões de reais esquecidos no sistema de valores a receber, o SVR, ferramenta que mostra valores deixados para trás por clientes em instituições financeiras. Entre pessoas jurídicas, a cifra mais alta disponível para resgate é de 30,4 milhões. De acordo com o Banco Central, o maior saque de dinheiro esquecido feito por uma pessoa física até agora foi de R$ 2.800.000.
A bulada foi resgatada em julho de 2023, após consulta ao SVR. Dados atualizados do Banco Central mostram que, atualmente, 8,56 bilhões estão disponíveis para resgate. No sistema, é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas, e empresas, têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição. Caso um projeto de lei já aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados seja sancionado pelo presidente Lula, do PT, titulares de dinheiro esquecido terão até 30 dias para sacar os valores. Segundo o Banco Central, 931.874 pessoas têm mais de R$1.000,01 para sacar. Além disso, 5.100.000 pessoas têm entre R$100,01 e R$1.000 esquecidos. A maior parcela de beneficiários é de quem tem até R$10. Estes são, ao todo, 32.900.000 pessoas. Os números referentes ao mês de julho, atualizados pelo Banco Central na última sexta-feira, consideram o total de contas. Uma pessoa pode ter mais de uma conta aberta com dinheiro esquecido. O único site no qual é possível fazer consulta e saber como solicitar a devolução dos valores para pessoas jurídicas ou físicas, incluindo falecidas, é o valoresaReceber.bcb.gov.br. Repórter Brasil News. Rio Madeira atinge nova mínima histórica e ribeirinhos enfrentam longa jornada para chegar à escola. O Rio Madeira atingiu a cota de 41 centímetros durante a manhã do último sábado em Porto Velho, de acordo com o monitoramento do Serviço Geológico do Brasil, o SGB. Este é o menor nível registrado desde que o nível do rio começou a ser observado em 1967. Isolados por banco de areia e montanhas de pedras, estudantes ribeirinhos agora precisam percorrer um longo caminho a pé para conseguir chegar à escola. Isso porque os barcos não acessam mais as comunidades devido à seca. O Rio Madeira possui quase 1.500 quilômetros de extensão em água doce e é um dos maiores do Brasil e do mundo, além do mais longo e importante afluente do Rio Amazonas. Em suas margens vivem mais de 50 comunidades ribeirinhas somente em Porto Velho. Repórter Brasil News. As notícias. E Aline Santos, pastora de inclusão na Igreja Batista Atitude, localizada no Rio de Janeiro, tocou os corações de muitos ao compartilhar um vídeo nas redes sociais, onde ela ensina a um menino autista de 9 anos sobre o significado e o processo do batismo. A pastora, que lidera o Ministério Atitude Kids, é responsável por garantir que as crianças com necessidades específicas sejam plenamente integradas na vida da igreja. Em suas plataformas online, a Aline compartilha frequentemente dicas e orientações sobre como ensinar o evangelho de maneira acessível para crianças atípicas. Repórter Brasil News. As notícias. Em Mianmar tem enfrentado décadas de guerra civil e desde o golpe militar em 2001, a situação se agravou ainda mais. A ONU relatou que mais de 3 milhões de pessoas foram forçadas a deixar suas casas, a maioria delas crianças. Com aldeias e cidades destruídas por ataques aéreos e combates, muitos locais estão completamente desabitados. Aqueles que conseguiram escapar dos conflitos encontram refúgio em uma igreja cristã birmanesa, onde são ensinados sobre a Bíblia. Jeffrey, um voluntário americano, dedica-se a ministrar estudos bíblicos nos finais de semana e também ensina inglês e conteúdos sociais para os refugiados. Durante a semana, ele leciona em uma escola cristã, onde a maioria dos alunos são crianças deslocadas pelos conflitos. Repórter Brasil News. As notícias. E um casal de missionários está transformando vidas em uma ilha remota nas Filipinas, onde 2 seitas dominavam a comunidade local. Os missionários, cujos nomes não foram divulgados por razões de segurança, começaram a pregar o evangelho em meio a uma cultura fortemente controlada por essas seitas, que exerciam influência sobre todos os aspectos da vida dos moradores, instigando medo e manipulação. Apesar das circunstâncias adversas, a mensagem do evangelho tocou os corações de muitos habitantes da ilha. Diversas pessoas aceitaram Jesus como seu salvador, incluindo ex-membros das seitas que estavam desesperados para escapar dos cultos que os aprisionavam. Repórter Brasil News. As notícias. As condições atuais de seca, queimadas e altas temperaturas em boa parte do país levou o Ministério da Saúde a reforçar orientações para a proteção dos brasileiros. Em áreas onde há dificuldade de acesso à água potável, por exemplo, existe o risco de desidratação e a fumaça das queimadas pode levar a quadros de doenças respiratórias.
As orientações para a população são: aumentar a ingestão de água e procurar locais frescos, evitar atividades físicas em áreas abertas, não ficar próximo dos focos de queimadas e procurar atendimento médico em caso de náuseas, vômitos, febres, falta de ar, tontura, confusão mental ou dores intensas de cabeça, no peito ou abdômen. Neste sábado, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia também ampliou recomendações à população, dado o aumento das concentrações de poluentes no ar. O documento cita registros de poluição decorrentes de incêndios florestais na região norte, principalmente nos estados do Amazonas, Rondônia e Acre, e em todo o centro-oeste, sul e sudeste. A entidade explica que há aumento do risco de infecções respiratórias para os seguintes grupos: crianças de até 2 anos, idosos com 65 anos ou mais e pessoas com doenças metabólicas e cardiovasculares e imunocomprometidas. Nesses casos, além da hidratação, é recomendável o uso de máscaras, se possível N95 ou PFF1, 2 ou 3, que são mais eficazes que as cirúrgicas. Permanecer o maior tempo possível no interior das casas e com as janelas fechadas, além de evitar atividades físicas. Pessoas sem comorbidades ou fora dos grupos considerados de risco devem evitar exercícios físicos ao ar livre e o tempo da atividade não deve exceder 30 minutos. Os especialistas também recomendam o uso de máscara em ambientes externos. Para melhorar o interior das residências, umidificar o ambiente com toalhas molhadas ou umidificadores e manter o local limpo. Sempre utilizar panos úmidos ou aspiradores para a limpeza e não vassouras. Repórter Brasil News. As notícias. A Polícia Federal prendeu no sábado o candidato a vereador Marcos Geleia Patriota, do Partido Novo, que concorre ao cargo em Céu Azul, no Paraná. Detido em Cascavel, o candidato é investigado por associação criminosa para os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Marcos Geleia Patriota tinha ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal desde novembro do ano passado. Na Câmara dos Deputados, tramita um projeto de lei que concede anistia aos condenados dos atos de 8 de janeiro. A proposta que está na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, prevê a anistia para as pessoas que depredaram o Congresso Nacional, o Supremo e o Palácio do Planalto, incluindo aqueles que financiaram e apoiaram os atos. No último dia 11, os deputados chegaram a um acordo para votar o projeto de lei somente em outubro, após as eleições municipais. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Repórter Brasil News. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 17 de setembro de 2024, está entrando no ar mais um Info News. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. O Supremo Tribunal Federal vai retomar no dia 20 deste mês o julgamento de 2 recursos contra a decisão da Corte que derrubou a possibilidade de revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O caso será julgado pelo plenário virtual entre os dias 20 e 27 de setembro. A decisão que permite a retomada do julgamento foi proferida na semana passada pelo ministro Alexandre de Moraes, que cancelou o pedido de destaque feito no mês passado para suspender o julgamento virtual e iniciar a deliberação no plenário físico. Antes da suspensão, 4 ministros se manifestaram pela rejeição dos recursos apresentados pelo Instituto de Estudos Previdenciários e a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Além do relator, ministro Nunes Marques, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia votaram no mesmo sentido e negaram os recursos. Entre os argumentos apresentados, as entidades defenderam que a revisão seja garantida para quem estava com processos na Justiça. Instâncias inferiores do Judiciário já garantiram o direito à revisão.
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações para você no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região centro-oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros registram mínima de 24 e máxima de 37 graus. A umidade do ar é de 30% a 75%. Goiânia, em Goiás, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima é de 37 graus. A umidade relativa do ar varia de 10% a 60%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região centro-oeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte chegando aqui na nossa terça-feira, hoje 17 de setembro de 2024. E alguns brasileiros do Real Madrid podem ter sido alertados sobre uma possível dificuldade no relacionamento com Kylian Mbappé. De acordo com o jornalista Kirill Anona, da rádio Europe One, Neymar teria enviado uma mensagem alertando os compatriotas sobre a convivência com o craque francês. Em seu discurso, o repórter relembrou os conflitos do passado envolvendo os ex-jogadores do Paris Saint-Germain e destacou a amizade do brasileiro com algumas estrelas do clube espanhol. Vinícius Júnior, Rodrigo, Éder Militão e Endrick são os atuais companheiros de Mbappé no Santiago Bernabéu e de Neymar na seleção brasileira. Ainda segundo a Nona, a mensagem enviada aos brasileiros do Real Madrid dizia que era catastrófico e um inferno jogar ao lado do astro francês. Que coisa, hein? Após um fim de contrato conturbado com o PSG, Mbappé chegou ao clube espanhol no meio deste ano, início da temporada europeia. Antes da chegada à Espanha, Mbappé atuou por quase 8 anos no PSG, dos quais 6 foram ao lado de Neymar, que deixou a equipe em 2023 para se juntar ao Al Hilal. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte por aqui no nosso Radar Esportivo. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre mitos e verdades sobre vacina. A médica infectologista, doutora Juliana Oliveira, nos diz se é preciso se vacinar contra doenças que já estão quase erradicadas. Olá, ouvintes. Historicamente, a aplicação das vacinas tem diminuído a incidência de doenças graves, como poliomielite, coqueluche, tétano, difteria, meningites, sarampo, cachumba, rubéola e febre amarela. O impacto positivo da imunização ao longo da história pode gerar a falsa sensação de que doenças imunopreveníveis são raras e não oferecem mais riscos à saúde. Não se pode cair no raciocínio. Já que a doença quase nem existe, não precisamos mais nos vacinar, quando o pensamento deve ser o contrário, porque a população se vacinou é que determinada doença ficou rara. É importante salientar que eventuais quedas de coberturas vacinais criam ambientes favoráveis ao surgimento de novos surtos e epidemias. Portanto, mesmo que a doença já tenha sido totalmente ou quase erradicada, é necessário se vacinar contra essas doenças. Caso tenha dúvidas, pergunte ao seu médico.
Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. 7h22, 7h22. Continuamos com o nosso informativo aqui na Maricampo, sempre para deixar você bem informado. Rio Grande do Norte tem 3.000 pessoas morando em domicílios improvisados. Dados do Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelam uma realidade preocupante sobre o déficit habitacional no Rio Grande do Norte. Segundo pesquisa, 3.050 pessoas vivem em domicílios improvisados no estado, enfrentando condições de moradia precárias e muitas vezes insalubres. Esse cenário inclui desde tendas de lonas e barracas improvisadas até ocupações em estruturas degradadas e inacabadas, muitas vezes em risco de desabamento ou sem acesso a serviços básicos. Os números do censo detalham que 1.294 dessas pessoas, ou seja, 42,4% do total, residem em tendas ou barracas de materiais como lona, plástico ou tecido. Outros 780 moradores, ou seja, 25,6% da população que vive em moradias improvisadas, estão abrigados dentro de estabelecimentos comerciais ou industriais em funcionamento, enquanto 17%, representando 519 pessoas, ocupam edifícios não residenciais, degradados ou inacabados. As informações constam no levantamento tipos de domicílios coletivos, improvisados, de uso ocasional e vagos, resultado do Universo. É importante ressaltar que o censo é uma pesquisa domiciliar, logo não capta nem mensura a população de rua do país. Esse universo de pessoas que estamos divulgando não é necessariamente uma população que pode ser classificada como população de rua como um todo. Há exemplos de moradores de tendas ou barracas em áreas rurais, ocupações de disputa de terra, entre outros exemplos. Assim como há pessoas em situação de rua que não estão nessa classificação porque não têm nenhum tipo de domicílio improvisado, porque dormem em um papelão na rua ou similares, destaca Bruno Pérez, analista do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos para a previsão do tempo para Natal no dia de hoje. A você que acompanha a nossa programação, fique ligado. O tempo para Natal, capital do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira é de sol com chuva pela manhã e diminuição de nuvens à tarde. À noite, pouca nebulosidade. A mínima para hoje, 22 e a máxima 28 graus. Umidade relativa do ar, a mínima é de 67% e a máxima de 92%. Nesse instante, termômetros marcam 22 graus e meio centígrados. E atenção para a tábua de marés. Hoje, terça-feira, 17 de setembro de 2024. Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5 horas, 12 minutos e 25 segundos. E o pôr do sol será às 17 horas, 17 minutos e 42 segundos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira pré-mar foi às 3h13 e a seguinte pré-mar será às 15 horas e 47 minutos. A primeira baixa-mar será logo mais às 9h31 e a seguinte baixa-mar às 21 horas e 47 minutos. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 4 horas e 25 minutos. Teremos 12 horas e 5 minutos de sol, o trânsito solar é às 11 horas e 15 minutos. Jornal Maricampo, você amanhece o dia muito bem informado. TRT aqui no Rio Grande do Norte realiza grande mutirão para a Semana Nacional de Execução Trabalhista. A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte
começou ontem, segunda-feira, um grande mutirão que vai até sexta-feira, dia 20, dentro da Semana Nacional da Execução Trabalhista deste ano. Entraram em pauta 1.266 processos distribuídos nas varas do trabalho do Rio Grande do Norte e também nos centros judiciários de solução de conflitos de primeiro e segundo graus de Natal e Mossoró. Segundo a juíza Maria Rita Manzarra, gestora regional da execução do TRT aqui no estado, os mutirões serão realizados por todas as varas do trabalho do regional como uma forma de agilizar a execução, fase mais importante do processo. A Semana Nacional de Execução Trabalhista 2024 é organizada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com o Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região e todos os TRTs do país e se encontra na sua 14ª edição. Agora, 7 horas e mais 27 minutos, 7h27, Jornal Maricampo. Você amanhece o dia muito bem informado. Governo do Rio Grande do Norte empossa 138 novos policiais civis entre agentes, escrivãs e delegados. O governo do estado impulsou 138 novos policiais civis ontem no estado. A cerimônia aconteceu no auditório do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, DEMA. Os empossados são 56 agentes de polícia, 66 escrivãs e 16 delegados. Desse total de empossados, 52 são mulheres. Segundo a Delegacia Geral de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, através da delegada Ana Cláudia Saraiva, o governo nomeou em agosto passado 151 policiais civis. Os 13 que não tomaram posse nesta segunda-feira pediram prorrogação do prazo. Solicitaram essa prorrogação por ainda não terem conseguido se desvincular de outras funções ou empregos, mas também tomarão posse posteriormente. Aqui tem mais informações para você na Maricampo, do seu jornal Maricampo de todas as manhãs. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A cibersegurança se consolidou como uma das questões mais críticas no cenário empresarial atual. Segundo a pesquisa setorial em cibersegurança, houve um aumento significativo nos incidentes, especialmente em ataques de ransomware. Em 2023, comparado a 2022, as atividades de ransomware cresceram mais de 48%, refletindo um ambiente cibernético cada vez mais volátil. Os ataques de ransomware envolvem invasores que infectam sistemas organizacionais, como software malicioso criptografando arquivos ou bloqueando acesso ao sistema. Em seguida, exigem um resgate para fornecer a chave de descriptografia ou restaurar o acesso aos dados. Esse tipo de ameaça pode causar interrupções graves nas operações, perda de informações sensíveis e gerar custos substanciais para as empresas afetadas, além de aumentar a preocupação com a segurança e a resiliência digital. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais informações no seu rádio, aqui no nosso InfoNews. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta sol entre muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 30 graus. A umidade do ar varia de 50% a 85%.
O município de União, no Piauí, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila de 25 a 38 graus e a umidade do ar é de 20 a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região Nordeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região norte. Macapá, no Amapá, fica com sol entre muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 26 e a máxima é de 35 graus. A umidade do ar varia de 60% a 90%. Palmas, no Tocantins, tem sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima é de 25 e máxima de 39 graus. A umidade do ar é de 20% a 60%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região norte. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Manchester City está enfrentando um processo judicial por 115 violações das regras da Premier League, principalmente entre 2009 e 2018. As acusações incluem inflar receitas de patrocínio, o que violaria as regras de fair play financeiro. O julgamento, chamado pela mídia de julgamento do século, começou antes do previsto e a decisão pode sair entre março e junho de 2025. Se condenado, o clube poderá sofrer sanções como perda de pontos ou exclusão da Premier League. O City nega as acusações e Pep Guardiola, treinador do time, afirma que deixará o clube se houver punição. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte por aqui. Continue ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Enquanto a média de profissionais médicos recomendados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico deve ser de 3,73 por 1.000 habitantes, cidades das regiões norte e nordeste do país estão bem abaixo, com menos de 2 médicos por 1.000 habitantes. É o que mostra um levantamento da Associação dos Mantenedores Independentes Educadores do Ensino Superior, a AMIS. Somando as regiões norte e nordeste, são mais de 71 milhões de habitantes e apenas 130 mil médicos, números que reforçam a carência de profissionais. Para ampliar o número de cursos de medicina e vagas nessas regiões, diversos centros universitários pedem junto ao MEC ou por meio de ações na Justiça a abertura dessas vagas. Só na última semana, segundo um levantamento da AMIS, de 13 pedidos nas regiões norte e nordeste, 6 foram indeferidos pelo MEC. Os outros 7 ainda estão em processamento. Segundo a advogada e consultora jurídica da AMIS, Priscila Planelis, se essa expectativa for confirmada, essas regiões continuarão lutando com falta de profissionais e deixarão de ter novos profissionais formados ao término do ciclo da graduação. Além disso, os municípios deixaram de arrecadar cerca de 280 milhões de reais ao longo dos 6 anos, que é o período necessário para a conclusão do curso de medicina. Esse valor representa uma média do que essas 40 instituições pagariam de impostos caso recebessem autorização de funcionamento. Um dos motivos para as negativas do MEC é que os municípios onde os cursos seriam abertos estão acima de 3,73 médicos por 1.000 habitantes, o que não justificaria a necessidade de novas instituições superiores de medicina. No Brasil61.com você acessa a lista atualizada das instituições de ensino superior que tiveram pedidos negados pelo MEC para a abertura de novas vagas em medicina de diversos estados do Nordeste do país. Reportagem Lívia Brás. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas.
Agora 7h36, 7h36, continuamos com o Jornal Maricampo. Você pode interagir conosco através do YouTube, deixando o seu recadinho, o seu bom dia, fazendo o seu comentário e mandando também o seu alô. Será sempre uma satisfação atender você e citar o seu nome aqui dentro da nossa programação. Você que ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever, dar aquele like, compartilha com todos os seus amigos e amigas e ativa o sininho para todas as vezes que o nosso jornal for ao ar, o YouTube possa avisar você. Jornal Maricampo, você amanhece o dia muito bem informado. Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O ex-volante Jusilei, que passou pela seleção brasileira e clubes como Corinthians e São Paulo, perdeu 45 milhões de reais em um golpe de criptomoedas liderado por Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik do Bitcoin. Um esquema bilionário que enganou cerca de 15 mil pessoas prometia retornos elevados sobre os investimentos. A Polícia Federal e agentes americanos descobriram que o golpe era um esquema de pirâmide que causou um prejuízo total de 280 milhões de reais. Francisley enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e fraudes no Brasil e nos Estados Unidos. Rapaz, e muitos jogadores aí vítimas desses golpes, inclusive o Jusilei, né? Ex-volante, ex-jogador aí que passou por vários clubes e seleção brasileira também, hein? Rapaz, complicada a situação, viu? Eu sou Kleber Salles e volto já com mais Radar Esportivo nesta terça. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. A Enel Brasil anunciou que investirá cerca de 20 bilhões de reais no triênio 2024-2026 em suas 3 áreas de concessão no país: São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. O aporte foi confirmado durante evento da base operacional da empresa em Guarapiranga, zona sul da capital paulista. Apenas no estado de São Paulo, a Enel vai investir cerca de 2 bilhões de reais por ano na modernização e expansão da rede, 45% a mais que a média dos últimos 6 anos. No Ceará, os investimentos também aumentaram 45%, enquanto no Rio de Janeiro serão alocados cerca de 1,16 bilhão de reais por ano até 2026. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais informações para você no nosso InfoNews desta terça-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Sete horas 39 minutos, 7h39, Jornal Maricampo. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção, gente. O kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades de materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. E atenção para a promoção da semana. Atenção, a promoção da semana é com fechaduras externas, internas e banheiros, fechaduras para portões e cadeados. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção, Rua dos Canindés 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6, fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão.
Mas também eu gostaria de falar nesta manhã de Lamartine Locações, porque a Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Lamartine Locações e Kit da Construção oferecem Jornal Maricampo. O nosso Jornal Maricampo continua sempre levando até você o melhor da informação. Decoração, produção de salgados e pintura. Sesc oferece 200 vagas para cursos gratuitos no Rio Grande do Norte. O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte, Sesc-RN, vai abrir 200 vagas para cursos gratuitos de valorização social para Natal, Macaíba, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, dia 20, sendo feitas pelo site do Sesc-RN ou de forma presencial nas unidades. Os cursos serão presenciais nas unidades da Cidade Alta e Zona Norte e Natal e nas unidades de Nova Cruz, Macaíba e São Paulo do Potengi. Entre as ofertas estão confecção de embalagens decorativas, pintura em tecido, bijuteria, crochê, sobremesas de pote, congelados saudáveis, entre outros. O projeto é voltado preferencialmente para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes e aos estudantes da educação básica da rede pública ou qualquer pessoa cuja renda familiar mensal não ultrapassa o valor de 3 salários mínimos. O curso de valorização social do SESC tem por objetivo o desenvolvimento de habilidades e competência de nível básico que contribuam para a socialização e geração ou complementação da renda individual familiar e a entrada no mundo do trabalho. Os documentos necessários: RG ou certidão de nascimento, CPF do candidato e do responsável legal, comprovante de residência com emissão inferior a 60 dias, documento que comprove deficiência física ou mental quando for o caso. Jornal Maricampo, você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para a segunda edição dele. Repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está aqui na redação e vai trazer mais informações. Tá tudo prontinho, meu amigo Paulo Isaías, para a segunda edição. Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. Vamos juntos e daqui a pouco eu volto. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o Jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. O Banco Central do Brasil informou que até o momento mais de 8,5 bilhões de reais ainda estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber, o SVR. Trata-se do chamado dinheiro esquecido. Os dados são referentes ao mês de julho. De acordo com o Banco Central, 6,59 bilhões de reais estão disponíveis para quase 42 milhões de pessoas físicas, enquanto 1,97 bilhão são de empresas. O economista César Bergo aponta que, ao receber um valor não esperado, como o do SVR, é importante realizar primeiro o pagamento de dívidas. Você ter atenção com as taxas de juros praticadas pelos bancos, né? Então, ficar atento a isso e tentar fazer, então, uma negociação. Depois, uma vez que você pagou suas dívidas, você fez uma reserva, você vai fazer e comprar o que é necessário, né? Não existe o que é necessário, o que não pode ser deixado de lado, né? Você então vai cuidar disso, né? Na última quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da proposta que reonera gradualmente a folha de pagamentos de 17 setores da economia. Entre outros pontos, a proposta prevê o uso do dinheiro esquecido nas contas bancárias para auxiliar na manutenção do benefício fiscal até o fim de 2024. A medida ainda deve passar por sanção do presidente da República.
Para consultar os valores a receber, é necessário acessar o site do SVR e preencher informações como CPF ou CNPJ, além da data de nascimento. Também é possível consultar valores de pessoas falecidas. Nesse caso, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou procurador. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. O Barcelona venceu o Girona por 4-1, fora de casa. Na quinta rodada do Campeonato Espanhol, Lamine Yamal brilhou com 2 gols no primeiro tempo e Dani Olmo e Pedri ampliaram na segunda etapa. Stuani diminuiu para o Girona. Com a vitória, o Barça mantém 100% de aproveitamento, liderando a La Liga com 15 pontos. O Girona caiu para a 7ª posição com 7 pontos. Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Villarreal, enquanto o Girona joga contra o Valência. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Ágata e Rebeca conquistaram pela primeira vez o ouro juntas no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, vencendo Thalita e Tayana na final em São Luís. Elas levaram o primeiro set por 21-15 e a vitória veio após Thalita desistir por lesão nas costas. No masculino, Evandro e Arthur também subiram ao topo do pódio, vencendo Matheus e Adelmo por 2-0. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Lionel Messi voltou aos gramados com tudo neste sábado, após 2 meses afastado por lesão. O craque marcou 2 gols e deu uma assistência para Luis Suárez na vitória do Inter Miami por 3-1 contra o Philadelphia Union, em casa, pela MLS. O time visitante abriu o placar logo no primeiro minuto, mas Messi brilhou, virando o jogo ainda no primeiro tempo. Com essa vitória, a 3ª consecutiva, o Inter Miami lidera isolado a Conferência Leste, com 62 pontos, e já está classificado para os playoffs. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Os focos de queimada no Brasil caíram pela metade nas últimas 48 horas. De sexta para sábado, houve uma redução de 56%, passando de 5.500 para 2.400. Os dados são do Programa de Queimadas do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em São Paulo, as ocorrências passaram de 252 para apenas 6. Por outro lado, no Pará, houve crescimento de 38%, de 740 focos para mais de 1.000. Em 2024, o Brasil apresentou mais de 50% dos focos de queimada da América do Sul. O país é líder na região, com 182.000 ocorrências, quase o triplo da Bolívia, segundo colocado. De janeiro a agosto, foram queimados mais de 11 milhões de hectares, 6 milhões a mais em relação ao mesmo período do ano passado. E a previsão do INMET é de manutenção da baixa umidade em boa parte do país. O alerta é para risco de incêndios, principalmente em estados que já sofrem com o calor e a seca. É o caso de Mato Grosso, Pará, Tocantins, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Distrito Federal. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora, para você. Os paulistanos terão de ter cuidado redobrado com a pele e evitar exposição ao sol a partir da próxima quinta-feira, dia 19. Isso porque a cidade de São Paulo vai atingir o IUV, Índice Ultravioleta 11, que é considerado extremo pela Organização Mundial da Saúde. O IUV varia de 0 a 11 e mede a intensidade dos raios ultravioletas que podem causar queimaduras na pele, danos aos olhos, além de outras doenças. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o índice ficará no ponto mais alto pelo menos até sexta-feira, quando a temperatura deve chegar a 34 graus. A população do estado de São Paulo sofre nas últimas semanas com a fumaça provocada por incêndios florestais, a baixa umidade do ar e a onda de calor. A capital, inclusive, chegou a ser considerada a cidade mais poluída do mundo. Vale lembrar que a poluição do ar afeta a camada de ozônio, que protege o planeta das radiações ultravioletas consideradas prejudiciais aos seres humanos. Os gases poluentes formam buracos na camada de ozônio,
fazendo que mais radiação UV chegue à Terra. Por causa de incêndios, o governo prorrogou até o dia 29 o fechamento de 81 unidades de conservação e vai investir ainda mais de 15 milhões de reais em ações de combate ao fogo e na contratação de aeronaves. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. Em estado de emergência, Manaus, capital do Amazonas, inicia na segunda-feira, dia 16 de setembro, a primeira fase da Operação Estiagem, com a distribuição de cestas básicas e kits para as famílias das comunidades dos rios Negro e Amazonas, que já sentem os efeitos do baixo nível dos rios. Nos últimos 13 dias, a cota do Rio Negro baixou mais de 3 metros, de acordo com os dados do monitoramento feito pelo Porto de Manaus. A média de descida tem variado entre 25 a 27 centímetros ao dia. Nessa sexta-feira, a cota atual está em 16 metros e 75 centímetros. Na mesma data do ano passado, a cota estava em 20 metros e 91 centímetros. Diferença de mais de 4 metros em comparação com 2023, em que foi registrado a pior estiagem em 120 anos, quando o rio que banha Manaus chegou a 12 metros e 70 centímetros. A seca do Rio Negro em 2024 já está mudando o cenário na orla de Manaus. Além da estiagem, o calor intenso atinge a capital. O bloqueio atmosférico e o efeito pré-frontal devem fazer com que os termômetros subam neste fim de semana em Manaus. Na capital, a máxima prevista para domingo é de 39 graus, o que igualaria o recorde histórico da cidade observado no dia 11 de setembro, segundo a Climatempo. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, anunciou na última quinta-feira o acesso a crédito do Plano Safra 2024-2025 para os produtores atingidos pelas recentes queimadas registradas no Brasil. A medida deverá ser implementada por meio do Programa de Financiamento de Sistemas de Produção Agropecuária Sustentáveis. Dados mais recentes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontam que em 2024, até esta quinta-feira, o Brasil havia registrado mais de 176 mil focos de queimadas, com destaque para o estado do Mato Grosso, que contava com mais de 39 mil focos. Para esta safra, foram disponibilizados 7,6 bilhões de reais. Desse total, 1,2 bilhão já foi contratado e liberado aos produtores rurais. De acordo com informações disponibilizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, os 6,5 bilhões restantes devem ser destinados aos afetados pelas queimadas. Pecuarista de leite e produtor de milho para silagem, Mirgon Jun, morador de Salgado Filho, no Paraná, diz que todo ano busca financiamento via Plano Safra. A gente usa o crédito todo ano para a gente comprar semente, adubo ou herbicida, para que a gente possa produzir, e também combustível para a gente poder usar no trator. Segundo Fávaro, os recursos desta linha de crédito devem incentivar a produção em áreas de baixa produtividade, uma vez que as queimadas tornam as áreas afetadas improdutivas e degradadas. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a quantidade de focos de incêndio ao mesmo tempo em diferentes localidades levou as autoridades a abrir investigação para saber se parte deles é de origem criminosa. Até o final de agosto, pelo menos 31 inquéritos haviam sido abertos entre Amazônia e Pantanal e 2 em São Paulo. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Mar e Campo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Diante do cenário de seca e estiagem que afeta o país, o governo considera a possibilidade de reintroduzir o horário de verão
extinto em 2019 como medida para aliviar a pressão sobre o setor elétrico. A retomada da medida foi confirmada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O horário de verão, em que os relógios são adiantados em 1 hora, foi abolido porque se acreditava que a política não atingia mais o seu propósito devido a mudanças nos hábitos de consumo de energia dos brasileiros. Originalmente, o objetivo da medida era reduzir o consumo de energia elétrica nos horários de pico, aproveitando mais a luz do dia. Entretanto, um estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, indicou que a medida pode ter um impacto neutro. De acordo com o estudo, o horário de pico de consumo de energia mudou para o meio da tarde, período em que o uso de aparelhos de ar-condicionado em empresas é elevado. Além disso, o uso de climatizadores durante a madrugada também aumenta no período. O estudo aponta que a economia de energia não é significativa, pois a redução do consumo no horário de pico noturno, das 18 às 21 horas, é compensada pelo aumento em outros períodos, especialmente no início da manhã. Além disso, o horário de verão não impacta o consumo no período da tarde, quando a demanda é maior. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações para você no nosso InfoNews. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Saiba como vai ficar o tempo nas principais regiões do Brasil. Agora, previsão do tempo. Chegando a previsão do tempo para a região sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com sol entre muitas nuvens. A temperatura varia entre 17 e 30 graus. A umidade relativa do ar marca de 30% a 80%. Pompeia, em São Paulo, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A temperatura mínima é de 16 e a máxima é de 30 graus. A umidade do ar vai de 30% a 80%. Eu sou Kleber Salles e esta foi a previsão do tempo para a região sudeste. Você conferiu a nossa previsão do tempo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E o Fluminense entra com histórico positivo nas quartas de final da Libertadores contra o Atlético Mineiro, nunca tendo sido eliminado por outro time brasileiro em mata-mata da competição. Em 4 confrontos anteriores contra compatriotas, o Flu saiu vitorioso em todos. Os destaques incluem a virada épica contra o São Paulo em 2008 e as eliminações do Internacional em 2012 e 2023. Na atual temporada, o Flu superou o Grêmio nas oitavas, vencendo nos pênaltis, após devolver o placar da ida. Os jogos contra o Atlético Mineiro acontecerão nos dias 18 e 25 de setembro. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 17, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de setembro para os beneficiários com o número de identificação social UNIS terminado em 1. O pagamento é realizado preferencialmente na conta Caixa Tem ou na sua poupança da Caixa. Vale lembrar que com a conta Caixa Tem, o beneficiário pode fazer transferências, pagar contas e fazer até Pix direto no aplicativo do celular. O benefício também pode ser movimentado utilizando o cartão de débito da conta nos comércios ou nas unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e em agências da Caixa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família é bem fácil. Basta entrar na loja de aplicativos do seu smartphone. É de graça, não se esqueça. Bom dia, Maricampo.
7h59, 7h59, final de mais uma edição do Jornal Maricampo, agradecendo o carinho da sua audiência, você que nos acompanhou até agora. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito. Trabalhamos no oferecimento do kit da construção e ainda Lamartine Locações. Estivemos em cadeia com a rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. A todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira e vamos encerrar a nossa programação já trazendo aquele cafezinho matinal de todas as manhãs, o que não pode faltar. Que delícia! Hora do café! E vamos nós para a Hora do Café, já mandando cafezinho esperto para a Mônica Silva. Também o cafezinho esperto e no capricho para a Valéria Ferreira. O Rui Barbosa também, que gosta daquele cafezinho no capricho. O nosso amigo Léo Melo, Conceição, Otávio, o Marlos Silva também, o Fabiano, a Clara, todo mundo experimentando aquele cafezinho maravilhoso. Lula Capistrano, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC, lá em Angicos. Nosso amigo Rubens e também o Frank do Kit da Construção. O Gunter também. E turma maravilhosa. Vamos então servir o cafezinho. Esse café que tá dando o que falar, é verdade. Então vamos lá, servir o cafezinho no capricho, porque todo mundo merece. Hoje eu fiz só a garrafa, mas é uma garrafa até de tamanho razoável. Vamos lá, mais um. E agora vamos mexer o cafezinho. Isso. Mexer o café na boa. É bem magro, gordo ou amargo. Você é que escolhe, tá? Você, ouvinte Maricampo, é que escolhe. E agora vamos beber o café. Um brinde ao nosso café. Vamos lá. Tá. Que maravilha. Uau! E vamos que vamos, o nosso amigo Guedes está tomando aquele cafezinho em família, família reunida, isso é muito bom. Gunter, Gorete, torradinhas e cuscuz com ovo cozido, oh que maravilha! Aquele cuscuz assim bem soltinho, é uma maravilha. Ô Guedes, já estás querendo mais? Rapaz, tá ficando gordinho. Ficando gordinho. E o Marcos Brito? O Marcos Brito hoje tá tomando o seu cafezinho e quase se queima. Calma. A pressa é inimiga. O café de Marcos Brito hoje é soda preta. Aí o que ele fez? Pegou a soda preta. Ô Marcos, não combina. Pegou a soda preta e molhou a soda preta, sabe com o quê? Com manteiga da terra. Que isso, rapaz? Não combina não, rapaz. Doce com... Aquelas pinceladas com manteiga da terra em cima da soda preta. Que isso, rapaz? Rapaz, ele é cheio de 9 horas das bordadinhas, né? Ô Marcos Brito. Ah, essa é boa. Tomar café com soda preta e as pinceladas de manteiga da terra na soda, que isso? Gente, não há tempo para mais nada. Agradecer a Deus e amanhã estaremos de volta a partir das 7 da manhã com mais audição do nosso
Jornal Maricampo. No final do programa tem aquele pensamento do dia que não pode faltar. E o pensamento do dia hoje é um pensamento maravilhoso, que diz o seguinte: o pensamento do dia hoje: tenha em mente que a união faz a força e leva para o caminho do triunfo e da vitória. Aceite auxílio daqueles que possuem os pensamentos semelhantes ao seu e daqueles que diferem das suas opiniões também, pois a vitória vem quando os diferentes se juntam com foco e determinação. Cada experiência esconde uma lição, até mesmo a dor vem para ensinar e a evoluir. Não se pergunte por que devo passar por tudo isso, mas sim o que posso aprender com tudo isso. Captou a mensagem? A todos um bom dia, um forte abraço e até amanhã. Tchau, gente.